Como acontece a nossa transformação? Como é que acontece esse novo nascimento que Deus nos propõe? Eu quero ler com você um texto e trazer a reflexão de como é esse processo, qual é a nossa parte, como é que Deus faz isso em nós. Fica até o final no vídeo e preste atenção no que vai ser lido, no que vamos aqui descrever, discorrer nesse vídeo. E guarde os textos para depois você meditar e pensar sobre isso, pensar, será que estamos aplicando? Será que estamos vivendo isso? Será que isso está acontecendo comigo? Será que eu estou sofrendo essa transformação ou já vivi ela, já experimentei? O primeiro texto que nós vamos ler, na verdade, é o texto que eu quero tomar como base. É 2 Coríntios 10, no versículo 4 e 5. Eu quero ler em duas traduções para que a gente possa trazer uma explicação e um entendimento bem mais claro. Eu vou ler aqui primeiro na versão de Almeida Revista Atualizada, que diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aqui vai trazer, fala também do posicionamento, enfim, mas o que eu quero trazer mais para nossa reflexão é o que é que nós temos que ser transformados. Aqui está falando sobre o pensamento, sobre a mudança de mente, levar todo o pensamento à obediência de Cristo. O que isso significa? Significa que o que você pensa antes da conversão deve passar pelas Escrituras, pela verdade de Cristo, por aquilo que Jesus deixou para a gente seguir. E será alinhado conforme a palavra dele, conforme os princípios dele. Você vai trocar o seu pensamento pelo pensamento de Cristo. O que são as fortalezas? São aquilo que nós nos agarramos de uma forma muito forte, intensa, e cremos como verdade, não há nenhuma chance de que alguém nos convença. Essas são as fortalezas que nós carregamos, de coisas que nós teimamos às vezes em acreditar e não damos liberdade e espaço para que o Espírito venha trazer o que Deus pensa a respeito disso. Isso está muito forte no aspecto da nossa religiosidade também, porque às vezes pensamos algo porque aprendemos e não queremos mudar a nossa mente, não queremos, achamos que é aquilo ali e a gente não abre a mente para ouvir as verdades de Deus, para ver o que Deus tem a dizer. Porque Deus tem muito a dizer com a sua palavra. E às vezes nós resistimos e deixamos essas fortalezas controlarem as nossas ações e os nossos pensamentos. E o que são sofismas? Sofismas são opiniões, ideias, formações na mente que nós carregamos que não são verdades, que são mentiras, que são enganos, que são fábulas. E quero ler para você a tradução NVT, Nova Versão Transformadora, para a gente poder olhar de um outro ângulo. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano. Aqui essa versão deixa um pouco mais claro que está falando sobre as fortalezas, são as coisas que nós temos como convicção e como verdade. E que nós nos apoiamos de forma às vezes até orgulhosa, não aceitando as verdades de Deus que às vezes outros estão ensinando com clareza, ou às vezes a própria Bíblia diz e a gente vai ler e não entende, temos os olhos cerrados, os olhos fechados ao nosso entendimento, porque a gente tem essa fortaleza e o nosso coração está fechado e endurecido para ouvir a verdade. E olha só como é que você combate isso. Tá dizendo um pouco antes aqui, ó, as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo. Quer dizer o quê? Que a verdade de Deus é que fará com que você derrube essas fortalezas, quebre essas fortalezas e receba a verdade, receba como é que Deus pensa a respeito de todas as coisas. O que a gente precisa fazer? Abrir o coração e a mente. Entender que nós não somos donos da verdade, donos da razão. Entender que não importa em que fase da vida ou que fase espiritual nós estejamos.
nós temos que ser pessoas ensináveis, estarmos com o coração aberto e a mente aberta para deixar Deus falar. Porque uma mensagem dita a um iniciante da fé não é a mesma mensagem dita a uma pessoa madura. Não que elas sejam diferentes, mas vou até arrumar isso aqui que eu falei. Mas para uma criança a gente fala de uma forma, para um adulto a gente fala de outra forma. E assim Deus nos trata de forma espiritual, porque nós, quando crianças, quando estamos no começo da caminhada, não temos a capacidade de entender certas coisas. E se aquilo que nós aprendemos quando pequenos, se a gente não permitir que isso amadureça e crie, se torne uma árvore, nós vamos perder a essência, algo poderoso, a comida grossa do céu. Então, não podemos ficar apoiados naquilo que nós recebemos no começo, aquilo era o fundamento, mas devemos deixar que aquilo se torne uma edificação, que aquilo amadureça dentro de nós, que aquilo que foi o fundamento do início cresça dentro de nós e que a gente possa ver com clareza. Porque no começo é como se a gente recebesse um resumo, algo de forma mais sutil. Com o tempo que nós caminhamos com o Senhor, vem a comida grossa, nós começamos a enxergar com mais clareza. Assim como nós fazemos com os filhos, nós explicamos coisas quando eles são pequenos e conforme eles vão crescendo, se tornando pessoas responsáveis, com uma maturidade, com o amadurecimento do conhecimento cognitivo, a gente passa informações com mais clareza de certas coisas, de certos assuntos, nós explicamos como fazer, eles passam a fazer, então nós precisamos ter a mente aberta para o que Deus tem de novo para falar conosco. Na verdade, não é tudo novo, porque a Bíblia, ela é a mesma. Nos séculos dos séculos ela é a mesma, só que ela se movimenta, ela é uma palavra viva, ela é uma palavra viva que vai nos construindo conforme crescemos, conforme nos relacionamos com Deus, e isso vai nos amadurecendo e nos tornando pessoas com mais conhecimento, com mais clareza, mais relacionamento, e precisamos então soltar as coisas que nós pegamos de início, precisamos soltar a chupeta, a mamadeira, sabe? Precisamos soltar aquilo que de repente é fortaleza de mente. E o texto continua. E acabar com os falsos argumentos. O que é falsos argumentos? É mentira. É coisa que é fábula. Às vezes coisa que não tem nada a ver. Sabe? Que às vezes Deus nos permite acreditar naquilo por um certo tempo. Porque não estamos preparados para encarar a verdade ainda. Sabe? Para nos mover na verdade. O Senhor não dá tudo de uma vez. E o Senhor também não arranca de nós tudo de uma vez. Quando a gente se achega a Jesus, que a gente recebe Jesus como Senhor, o Senhor vai nos desconstruindo primeiro, antes de construir. Às vezes ele faz as duas coisas ao mesmo tempo, mas ele precisa tirar de nós, limpar a casa, organizar a bagunça. E não é tudo de uma vez, porque senão nós não suportaríamos, a nossa natureza não suporta. Então é um processo em Deus. E continua o texto, destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Olha só, opiniões arrogantes, está falando de orgulho, de coisas que nós pensamos e achamos de forma orgulhosa, porque a arrogância vem do orgulho. Nós acreditamos e achamos algo e nos apoiamos naquilo e ficamos paralisados naquilo, porque é o que nós pensamos e ponto final. E isso nos impede, olha só, impedem as pessoas de conhecer a Deus. Isso nos impede de conhecer a Deus com mais profundidade, com mais clareza, de nos aproximarmos mais dele. E o texto continua, levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Tudo que passar pela sua cabeça precisa ser levado aos ensinos de Jesus. Precisa ser levado a obedecer a palavra. Quando nós levamos tudo que passa na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso coração, até aquilo que nós já viemos trazendo de convicções de muitos anos, nós precisamos passar pelo crivo da palavra. Cada vez que nós lemos as Escrituras, nós temos mais revelação. Ela vai saltando de uma forma mais clara aos nossos olhos. E a gente morre um pouco mais para a nossa natureza humana. E cada vez que a gente morre um pouco mais e volta a ler as Escrituras, os nossos olhos são mais abertos e mais coisas sobrenaturais nos é revelada. Mais mistérios de Deus, mais da sua soberania, mais da sua grandeza, mais da sua bondade, também mais da sua justiça. Então,
Essa é a reflexão que eu quero levar você a pensar. Que nós não podemos nos apoiar naquilo que a gente tem como verdade fora daquilo que o Senhor está falando. O Senhor se movimenta. Eu não sei se essa frase ficou bem colocada, mas pensa bem em tudo que eu falei para você nesse vídeo. Leva para o teu coração e pede ao Espírito Santo para ele te revelar. Senhor, o que tem de fortaleza, quebra as fortalezas do meu coração. Quebra todas as fortalezas da minha mente. Todo o orgulho que fecha uma... O que é uma fortaleza? É um lugar fechado, totalmente seguro, que ninguém tem acesso, que ninguém te encontra. Isso é perigoso para nós que precisamos ter comunhão, para nós que temos relacionamento com Deus, que precisamos andar com o corpo, que precisamos nos mover no mundo para evangelizar, para falar de Jesus e também para nos alimentar. Quando nós nos fechamos em fortalezas, isso é impedido. Não podemos nos apoiar nas nossas fortalezas e ficar seguros. Não quero saber, eu acredito nisso, ponto final. Não. Abra sua mente. E tudo que você ouvir, passe pela palavra. Tudo aquilo que você for ler, peça para o Espírito Santo te revelar com profundidade. Eu tive muitas experiências de ler o mesmo texto e ter o entendimento. Anos depois, ou leituras depois, aquilo é revelado de uma forma mais clara e aquele entendimento pequeno começa a se tornar muito grande. Não que ele mudou, mas ele ficou mais claro, mais perfeito, mais rico em detalhes, sabe? Me aproximou mais de conhecer a Deus, do caráter de Deus. Isso vai transformando a sua vida de uma forma poderosa. Que o Senhor peça ao Senhor, tire, Senhor, desfaça os sofismas da minha mente. Sofismas não é o mesmo que as fortalezas. Os sofismas são fábulas, coisas enganosas que nós acreditamos e que não tem nada a ver com a palavra. A fortaleza é algo que te impede, é o orgulho que te impede de ser aperfeiçoado naquilo que você já aprendeu. É pegar algo, agarrar aquilo, se esconder e não deixar que ninguém mais tenha acesso. O sofisma é uma mentira que você acreditou. É algo, por exemplo, vou levar para o dia de hoje na nossa cultura. Algo que você ouve no mundo, você toma como verdade e você vive aquilo crendo que aquilo é uma verdade. E aí vem a palavra e confronta aquilo, porque aquilo não é a verdade é o que a palavra está dizendo. Isso é sofisma, é algo que você acreditou a vida inteira, mas que não é verdade. De novo, não é o mesmo que fortaleza, é diferente. O sofisma é uma mentira. A fortaleza é o orgulho. É aquilo que você não quer saber de ouvir. É aquilo que você não tem argumento, não tem confronto com ninguém, não tem uma discussão boa, que eu tô falando de debate bom com ninguém, porque você acha que você é o dono de toda a verdade, que você acha que aquilo que você sabe já está perfeito e ninguém mais pode falar daquilo com você de outra forma, porque a sua verdade é a verdade. Agora, o sofisma é uma mentira, é uma fábula, algo que você criou, que talvez até seja uma verdade para o mundo, mas não é uma verdade para o reino de Deus. Como eu vou colocar algo aqui sobre a cultura de hoje, né? Algumas coisas que se referem às mulheres, algumas coisas que se referem ao sacerdócio, sabe, muitos aspectos. Eu não vou entrar aqui, senão dá muito conteúdo para um vídeo que está fora do nosso tema. Mas são coisas que você acreditou, que você ouviu no mundo. Eu vou te dar um ditado que diz assim: a voz do povo é a voz de Deus. A gente ouviu, repetiu por muito tempo, mas essa não é a verdade. A voz do povo não é a voz de Deus, a voz de Deus é a voz de Deus. E muitas vezes o povo vai estar dizendo uma coisa só. Todo mundo vai estar dizendo uma coisa só. E aí você, por pensar nessa frase que não é uma frase de Deus, você vai pelo que todo mundo está indo. Acredita no que todo mundo está acreditando. Mas a Bíblia tem a sua própria verdade. E muitas vezes nós vamos caminhar o oposto do que o mundo está dizendo. Mas tem muitos aspectos que o mundo hoje, você vai pensar e você vai se lembrar, está dizendo que muitas pessoas estão se corrompendo. Pessoas cristãs que creem em Deus, que seguem a Jesus, discípulos de Jesus, estão indo por essa onda. O feminismo mesmo, que é algo que impede a mulher de desfrutar do privilégio de ser amada, cuidada, zelada, sabe? Coisas que Deus deixou por amor, que tem a essência, que tem um propósito, que tem um princípio e o mundo está ensinando de forma diferente. Então a gente precisa ter muito cuidado.
Os sofismas são perigosos, porque nos faz ouvir a voz do mundo e nos atrapalha a ouvir a voz de Deus. E aqui, como diz a palavra, fortalezas e sofismas nos impedem de conhecer a Deus de verdade, de fato. Então, tudo que você ouviu na vida, tudo que você aprendeu na vida, seja espiritual ou não, passe pela palavra. Abra o coração e a mente para a palavra. Quando você estiver meditando, peça ao Espírito Santo para te revelar. Peça ao Espírito Santo para tirar de você todos os sofismas e quebrar as fortalezas da sua alma. Abra a mente para o Senhor amadurecer sua mente. Abra a mente para o Senhor fazer com que você cresça, frutifique e dê muitos ramos, sabe? E toque pessoas ao seu redor. Mas a gente precisa mudar a mente e deixar que o Senhor mude o nosso coração. Sabe, é um posicionamento de buscar em Deus e permitir que Ele faça a transformação que Ele quiser. Porque quando você impede alguém se impede de ouvir alguém ou às vezes você lê algo na palavra e fica meio assim e passa adiante porque está confrontando com o que você já acreditava. Você está impedindo que Deus te revele um pouco mais de sabedoria. Então, se permita ouvir os outros, se permita entender o que a palavra está dizendo, mesmo que te assuste, porque às vezes a gente vai ler textos que vai nos trazer um pouco de susto e pensar assim, mas isso parece loucura. Mas se permita, deixe que o Senhor trate isso em você, deixe que Ele te dê o entendimento do que Ele está dizendo na palavra. E sobre as coisas que você ouve de pregadores, de mensagens, de pessoas, você não precisa expor a sua opinião em tudo, entrar em debates em tudo. Guarde e leve para o Senhor em oração e na palavra. Eu te garanto que tudo que você perguntar ao Senhor sobre dúvidas, Ele vai responder, Ele vai te ajudar a entender a palavra. Talvez não seja no seu momento, talvez não seja naquela exata oração, talvez não seja naquele exato dia, mas o Senhor, no momento oportuno, trará o entendimento. Mas você precisa pedir a Ele, orar para que Ele quebre as fortalezas da alma, da mente, o sofisma.